E aí pessoal, beleza? Fagner Freire daqui em Cursos RJ com a dica para vocês. As pessoas me perguntam se é necessário entender de eletrônica para consertar smartphone. De nível 1, manutenção de nível 1, você não precisa entender, porque você não vai utilizar muito eletrônica. As grandezas você pode aprender ali para que você possa medir tensão no conector de carga da bateria, saber quanto que tem de corrente na bateria, entender do consumo da fonte, enfim. Então você não precisa entender, vamos botar aí que você precisa entender 10%, sim, de eletricidade, grandezas elétricas, para que você possa entender, pelo menos interpretar o consumo da fonte, saber o que é uma tensão, o que é uma corrente, o que é uma resistência, beleza? Manutenção de nível intermediário precisa entender de eletrônica? Veja bem, se você vai começar a efetuar interpretação, leitura e interpretação de esquemas elétricos, subentende-se que você tem que entender quais os componentes, o que é um resistor, o que é um capacitor, o que é um circuito integrado, enfim. Então você tem que entender 50% de eletrônica, pelo menos entender o que é um resistor, o que é um capacitor, as simbologias, né? Então se você vai para um reparo avançado, vai fazer um treinamento avançado, aí você já tem que entender 100% de eletrônica, né? Porque o conceito da eletrônica é um para tudo. Se você entende de eletrônica, você vai consertar qualquer dispositivo, tá? Então, eu tô com a Bacon aqui, que ela tá dando esse erro aqui, né? Esse erro em fontes chaveadas é muito comum dar em fontes chaveadas, né? O que está acontecendo aqui é que ele gera a tensão de saída, mas não sustenta. Aqui na saída, nessa placa na Bacon, eu tenho aqui 19 volts para poder alimentar, né, a minha ponta, e tenho aqui um circuito, um regulador de 5 volts para que possa energizar o display, tá ok? Então tem duas tensões que vêm para cá. Se esse meu display está piscando, a princípio eu tenho uma tensão de 5 volts que é gerada em algum momento, tá bom? O que acontece? Ela não sustenta. Por quê? Isso daqui é um circuito típico de uma fonte chaveada. Essa Bacon é um circuito típico de uma fonte chaveada. Então, se você entende fontes chaveadas, deixa eu desligar aqui. Se você entende de fontes chaveadas, você vai saber interpretar os setores, né, dessa fonte aqui, e automaticamente você conserta de boa quando dá algum problema. Se você transferir isso daqui para Power Mange, você entende que muda a arquitetura, obviamente, porém o funcionamento é o mesmo nos smartphones. Então aí eu digo, é essencial saber eletrônica? Sim, é essencial. É necessário? Não. Tem pessoas que são autodidatas, elas consertam sem saber o que está fazendo. Beleza, crédito a essas pessoas. Eu gosto de entender. Então, o que eu vou fazer aqui para vocês agora é uma interpretação desse circuito aqui, tá? Olha só, veja bem. Eu tenho essa fonte aqui. Eu tenho essa fonte e o que que acontece? Eu tenho um circuito típico de fonte chaveada. Como que funciona o circuito típico de fonte chaveada? Funciona assim, ó. Eu tenho que ter filtros de entradas, beleza? Filtros esses passa baixas. Por quê? Essas fontes aqui, elas geram muito ruído, tá ok? Então, por conta disso, eu tenho que ter filtros de desacoplamentos, porque senão eu vou acabar dando interferência em outros equipamentos, tá? Então, eu vou ter aqui também os retificadores. Esse é o diagrama em blocos, tá, pessoal? Para que vocês possam entender. Vou ter aqui um transformador. Então, eu tenho aqui retificador, desculpa a minha letra aí, tá? Aqui eu tenho transformador,
Aqui eu tenho o chaveamento, que é alimentado também pelo meu retificador, tenho meu chaveamento. Nesse chaveamento aqui, eu tenho um feedback, um FB, ok? Que vem para cá. Só que esse FB é da onde? Esse FB é daqui, ó. Aqui eu tenho retificadores também, porque eu tenho essas saídas, né, de 19 e 5 volts. Então, esse meu trafo vai energizar aqui e esse feedback vai vir daqui, ó. Tá beleza? Então, isso aqui é para que vocês possam entender o circuito clássico de um PWM, perdão, de uma fonte chaveada, que nessa fonte chaveada, o coração dessa fonte chaveada é o PWM, tá? Então o que vocês vão fazer aí? Vocês vão fazer o seguinte: vai ter que interpretar quais os circuitos daqui desse diagrama em blocos está lá, tá? Então, para que vocês possam entender, para que eu possa simplificar isso daqui, eu vou ter aqui um MOSFET, onde eu vou ter um chaveamento, vou ter um oscilador aqui, oscilador PWM, que vai jogar pro gate, né? E aqui eu tenho um controle PWM, nesse cara aqui, ó. Um controle PWM é uma onda quadrada. Então, se eu disse para vocês que nós temos que ter entrada, retificação, transformador, um circuito chaveador, um feedback e uma saída, outro retificador aqui, então fica fácil da gente poder entender. Por quê? Porque aqui, ó, vamos interpretar isso aqui. Olha só. Aqui entra o meu AC, tá ok? Eu tenho aqui o capacitor de entrada, tenho esses filtros na entrada aqui, logo antes dos meus retificadores. Posteriormente isso daqui, eu tenho meu capacitor, que faz parte da minha retificação. E aqui eu tenho o circuito PWM. Aqui eu tenho esse trafo, que é justamente esse aqui da saída. Então aqui eu tenho um controlador PWM. Não sei se dá para vocês poderem entender, visualizar. Tenho um controlador PWM. Eu tenho um KA431 que faz a função de me dar um feedback para esse controlador PWM aqui. Aqui eu tenho os reguladores de saída que manda para essa placa aqui de cima, ok? Então, se eu tenho um controlador PWM que é um pulso, uma onda quadrada, né? É um trem de pulsos. Eu preciso de quê? Eu preciso de ter uma onda quadrada por aqui, né? Eu já verifiquei no osciloscópio e realmente esse daqui não está me dando uma onda quadrada. Eu tenho aqui esse circuito integrado, né? Percebam aqui que ele fica piscando, ele deveria entrar, dar um erro porque está sem a ponta, né? Então vou desenergizar ele aqui e vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar esse controlador PWM e vou substituir por outro, para que fique breve. Depois eu vou dar uma explicação, fazer um esquema e vou dar para os senhores poderem estar
visualizando melhor isso, tá? É um vídeo rápido aqui, só para que vocês possam visualizar. Esse é um insight que a gente tem de bancada. A Bacom parou aqui e por conta disso eu decidi gravar esse vídeo rapidamente. Vou botar o outro oscilador PWM aqui. Substituir meu oscilador PWM. Esperar, aguardar ali refrigerar um pouco. Depois eu vou estar alimentando para os senhores aí, fazer um esquema aqui para que os senhores possam estar entendendo melhor isso. E se der algum problema aí, ou algo parecido, é claro que a gente chegou a essa conclusão mediante alguns testes, né? Os testes que tem que ser feito com o osciloscópio para verificar se está sendo gerada se está tendo a modulação, né? O pulso PWM. Vamos ver aqui se já conseguiu, se já deu refrigerado e tal. Vamos ligar aqui, vamos verificar se estabilizou ali 380 e aí gerou o erro. Show, é isso aí. Agora vamos pôr uma ponta aqui para verificar se a mesma vai aquecer, tá? Vamos desligar aqui essa Bacom. Desculpa o vídeo aí, tá? É um vídeo aí para intuito de ajudar aí os amigos de bancada. Então, na realidade, a gente realmente não faz muita produção, porque quem produz muito não produz nada. Vamos lá. Conectei minha ponta aqui. Opa, a mesma tá subindo. Vamos ver se está aquecendo. Isso aí. Bacom reparada com sucesso. Beleza? Tamo junto aí, pessoal. Obrigado aí, tá? Desculpa qualquer coisa. Depois posto aí na descrição do vídeo um esqueminha para que os senhores possam estar fazendo os testes mais precisos para identificar se realmente é o oscilador PWM que está com defeito. Tá ok? Um abraço, fiquem todos na paz. Selva.